Bom dia. Nós vamos recordar algumas passagens do Novo Testamento. E a nossa primeira passagem na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve: não vos façais, pois, idólatras. Na região onde Paulo levava seus ensinamentos, muitas pessoas aderiam ao cristianismo, passavam a ser cristãos, mas elas não abandonavam seus costumes antigos. Dentre esses costumes, nós encontrávamos a adoração aos ídolos. Aquelas pessoas continuavam, mesmo abraçando o cristianismo, continuavam sendo idólatras. Bem, nós sabemos que o problema de você passar a adorar alguma coisa se torna perigoso quando existe um certo excesso. E aí se torna o que chamamos fanatismo. Mas nos lembramos também que a religião, assim como tudo no nosso mundo, ela sofreu grandes transformações através dos tempos. Antes do Cristo, nós encontrávamos a religião primitiva. As religiões primitivas tinham vários deuses, ídolos de pedra, faziam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, penitências terríveis. E nos lembramos que na época de Jesus, dentro do templo de Jerusalém, se fazia sacrifício de animais. Então, não é uma coisa assim tão antiga, mas essa religião primitiva, ela foi substituída com o tempo, ela foi se transformando e tornou-se uma religião social. A religião social, ela trouxe imagens, rituais, pompas, sinais particulares, ou seja, ela modificou totalmente aquele aspecto religioso. Ainda existe até os dias atuais, claro, as religiões sociais que se preocupam muito com a parte social da criatura. Mas nós espíritas encaramos a religião de uma outra maneira. Para nós o importante na religião é a moralidade. É o aspecto moral que nós nos preocupamos. É claro que existem muitas pessoas que ainda adoram ídolos, muitas pessoas que ainda trazem imagens na sua casa, alguns correntinha. Problema nenhum. A pessoa muitas vezes, para mentalizar Jesus, ela precisa de algum ponto de apoio. E esse ponto de apoio é uma imagem, é alguma coisa no que ela acredita. Dentro da doutrina espírita, nós não temos assim muitas pessoas de quem nos lembramos. Mas eu gostaria de lembrar assim rapidamente um personagem que passou pela história do cristianismo, ou melhor, do espiritismo, da doutrina espírita. Foi o Augusto Elias da Silva. Vocês já ouviram falar no Augusto Elias da Silva? Interessante, né? O Augusto Elias da Silva, ele tem a história dele é uma história assim, muito bonita. Ele chegou no final do século XIX no Rio de Janeiro, vindo de Portugal. Ele trazia a esposa, uma filha e a sogra. E ele era fotógrafo. Então, como fotógrafo, ele se estabeleceu e na sua casa tinha o seu ateliê de fotógrafo, tinha mais um cômodo onde ele fazia as revelações e ele ia indo muito bem. Aí ele foi convidado para assistir a uma, nós diríamos assim, não era exatamente uma palestra. No Rio de Janeiro, nessa época, era o ano de 1881, tinha 3 casas espíritas. Mas a casa espírita, quando você chegava lá, você ia, na realidade, assistir a uma reunião mediúnica. E o Augusto Elias foi convidado e ele foi. E ele disse que a primeira vez que ele foi na casa espírita, ele viu uma reunião mediúnica, ele achou aquilo horroroso.
falou, Deus do céu, é isso que é a doutrina espírita? Não serve para mim. Mas os amigos insistiram e ele voltou uma segunda vez. E nessa segunda vez ele nos conta que aconteceu um fato que realmente para ele foi surpreendente. Ele estava sentado assim na frente e de repente uma daquelas pessoas, médiums, ela ficou numa determinada posição. Então aquele médium ficou envolvido pelo mundo espiritual e ficou numa certa posição. E o Augusto Elias, quando viu aquela posição, essa pessoa não aguenta 2 minutos nessa posição. Essa posição é muito difícil. E ele ficou olhando aquela pessoa. Passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aquela pessoa ficou quase meia hora naquela posição. Ele falou, isso é impossível, não tem como. Aí ele passou a estudar a doutrina espírita. Ele se tornou espírita em 1881. 2 anos depois, no ano de 1883, ele fez 2 coisas extraordinárias. A primeira, ele fundou uma revista, O Consolador. O Consolador hoje está fazendo 136 anos, é uma das revistas mais antigas do mundo. Mas o interessante é que ele levou tudo isso, a revista, redação, tudo, ele levou para a casa dele. Não tinha lugar. Levou para a casa dele. Quando chegou no final do ano de 83, ele percebeu que aquelas casas espíritas, elas agiam sozinhas, elas não se uniam. Então ele resolveu fundar a Federação Espírita Brasileira. Então, no mesmo ano, no final do ano, ele fundou a Federação Espírita Brasileira. E levou tudo para a casa dele também. Então, na casa dele, além de fotógrafo, ele tinha o seu ateliê, ele tinha o seu laboratório, ele passou a ter a redação da Revista Espírita, depois da Federação Espírita, ou seja, levou tudo para a casa dele. E eu fico lendo tudo isso e falo, puxa, mas vocês sabem quem que eu achei mais extraordinário? A esposa dele, que aceitava tudo isso em casa. Mas é um personagem que de vez em quando nós precisamos lembrar. Augusto Elias da Silva. Agora, os nossos ídolos, nós temos alguns ídolos, claro, nos passam uma imagem muito boa, e tem ídolo que passa uma imagem muito ruim, muito negativa. E eu sempre me lembro de um personagem muito conhecido. Eu vou contar a história para vocês vão entender. É um cantor, ele se chama Luiz Airão. O Luiz Airão, ele já tem uns 60 anos de carreira. Mas certo dia, ele está dando uma entrevista e o entrevistador pergunta assim para ele, fala, pô Luiz Airão, você deve ter muita história para contar, né? Eu falo, sim, andei por aí tudo, viajei para o Brasil inteiro, para o exterior, tenho muita história. Eu falei, tem alguma história assim que você não esqueceu mais? Ele não pensou muito, ele falou, tem sim. Eu tenho uma história que até hoje eu me lembro dessa história. Pô, então conta pra gente. Foi quando, lá no passado, ele gravou um LP. E nesse LP tinha uma música que chamava O Lencinho. Então ele cantava a música fez muito sucesso. Ele falou que quando ele gravou essa música, a editora trouxe um coral, mas um coral de criança de Petrópolis, os meninos cantores de Petrópolis. E ele cantava e os meninos atrás faziam a coreografia. Isso ficou muito bonito. A Globo resolveu fazer uma propaganda do LP e ela aproveitou essa imagem. Então tocava aquela música, eu na frente e os meninos atrás cantando, fazendo o fundo musical. Então isso tocou por um determinado período e claro, depois foi diminuindo, vendeu muito disco. Mas quando já no meio dessa história, de repente uma mulher telefona para ele e falou, Luiz Airão, eu preciso me encontrar com você. Vamos marcar um encontro. Ele falou, não, o que é isso? Não vou não. Mas essa mulher, ela insistiu muito, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ele sempre
dando um jeito, não vou me encontrar, que é isso, não tem como não. Mas ele disse que teve um dia, não teve jeito, ele estava no Rio de Janeiro, fez uma apresentação no teatro, e quando terminou a apresentação, ele vinha vindo para o camarim para trocar de roupa, disse que a camareira chegou para ele e falou: tem uma senhora, uma mulher, uma criança, está te esperando lá no seu camarim. Eu falei: ah, meu Deus, mas pouco tempo, já que entrou dentro do camarim, deixa aí, pronto, vamos fazer o quê? Aí ele foi para o camarim. Quando ele chegou lá, realmente, uma senhora, moça ainda, uma criança, e essa criança, quando lhe viu, a criança correu e se jogou nos braços dele. Eu nunca tinha visto aquela criança, meu Deus, ela se jogou, me abraçou minhas pernas assim, e a mulher falou assim: canta para ele. E aquela criança começou a cantar exatamente a música do Leicinho, cantou a música. E ele falou: meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí ele sentou, e a mulher falou: não, vou te contar por que eu vim atrás de você, por que eu preciso conversar com você, é para agradecer. Esse meu filho nasceu normal, não tem nada, não tem problema nenhum. Só que ele já estava com quase 2 anos, ele ainda não falava nada, nem papai nem mamãe, não falava coisa nenhuma. Vai no médico, o médico manda para a fonoaudióloga, e a fonoaudióloga faz os exames, tudo direitinho, mas não tem nada. Ele vai começar a falar o dia que ele vê uma imagem, e essa imagem lhe despertar a atenção, aí ele começa a falar. Ah, que bom, né? Enquanto isso, a cada 15 dias, aquela criança ia na fonoaudióloga. E essa criança fez 2 anos, fez 3 anos, fez 4 anos, já estava se aproximando do 5º ano e ainda não falava coisa nenhuma, nada. Pai e mãe já estavam preocupados: puxa, será que ele vai ser mudo? A fonoaudióloga disse que não tem problema nenhum. Mas certo dia, ele estava ali, eles estavam vendo televisão, e a televisão fez aquela propaganda do LP dele cantando Lencinho. Quando a criança viu a imagem na televisão, a criança se colocou em frente à televisão e começou a fazer os mesmos movimentos do que aquelas crianças estavam fazendo na televisão, virando para cá, para lá, importando para cá, para cá. E ele tentou falar alguma coisa, ele tentou repetir o que aquelas crianças faziam, mas pô, ele está querendo falar. Então, no outro dia, ela já deu um jeito de telefonar na Globo e descobrir quais as horas em que passava aquela mensagem, e ela punha, não perdia nenhum, e o garoto ficava na frente da televisão se balançando e tentando falar. Aí ela foi lá, comprou o LP e falou: punha o dia inteiro a musiquinha do Lencinho para ele, e ele, bem, antes dele falar papai e mamãe, ele aprendeu a música, ele começou a falar e aprendeu a música. E eu estou aqui para lhe agradecer. Ou seja, aquela imagem que o cantor passava foi uma imagem muito boa, uma imagem que realmente acordou aquela criança, mostrou para aquela criança que ela precisava falar, e foi muito bom. Gostaram da história? Ah, muito bom, né? Mas ainda nesta carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outra semente qualquer. Bem, aí nos lembramos de uma coisinha interessante, né? E esse nosso corpo é um corpo perfeito, extremamente perfeito, é extraordinário esse nosso corpo material. Algumas pessoas até reclamavam: o meu acho que veio com defeito, tem um problema de saúde muito sério, e outros. Bem, nós precisamos nos lembrar: o nosso corpo é perfeito, mas é um corpo perecível, claro. À medida que a idade vai chegando, ele passa por uma certa decadência. Mas esse corpo, para cada um de nós, ele foi projetado de acordo com as nossas necessidades. Se você precisa de determinada situação e vai depender desse corpo,
vai aparecer essa necessidade. Então, apesar dele ser perfeito, ele foi projetado para o que nós necessitamos. E esse nosso corpo material, nós precisamos nos lembrar de algumas coisinhas bem simplesinha. Nós temos o corpo material, o corpo espiritual. O corpo espiritual tem a aparência do corpo material. No corpo espiritual nós temos o espírito e o perispírito. À medida que nós vamos progredindo, à medida que nós vamos crescendo, esse nosso espírito vai adquirindo ou vai tomando posse dos atributos que lhe são inerentes. Então nós precisamos evoluir para que o nosso espírito ele possa ter cada vez mais atributos. Todas as vezes que eu reencarnar, eu vou trazer os atributos que o meu espírito possui. E esses atributos, em cada reencarnação, ele vai melhorando. Mas e o nosso perispírito? Nosso perispírito é a mesma coisa. Ele possui propriedades que, à medida que nós vamos crescendo, ele vai melhorando. Cada vez que nós saímos do mundo espiritual para reencarnar, nós modificamos a nossa aparência. É exatamente o momento em que vamos modificar a nossa aparência. Não é quando saímos daqui para o mundo espiritual, é quando saímos de lá para cá. E nós reencarnamos sempre com determinadas predisposições. Algumas pessoas chamam de expiações. Isso é muito interessante. Nós trazemos essas predisposições. E a finalidade de estarmos aqui é para corrigir essas predisposições. Um exemplo bem simplesinho. Digamos que uma pessoa ela tinha o costume de roubar. Roubava muito. No Brasil tem muito disso. Ela roubava, desencarna, vai para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, ela vai aprender que ela não pode roubar nada de ninguém. Ela não pode. Mas lá ele não vai vivenciar essa situação. No mundo espiritual não tem como ele roubar nada de ninguém. Mas ele aprende que ele precisa corrigir aquele defeito. Aí ele reencarna. Ele traz uma predisposição para o povo. Ele traz. Essa predisposição ele precisa vencer enquanto ele está no mundo material. É uma coisa assim bastante simples, né? Mas, no Evangelho de Mateus tem uma passagem que todos nós conhecemos e diz assim: portanto, se tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, Evangelho de Mateus. Puxa vida, mas que coisa séria, né? E tem uma outra passagem logo em frente que diz assim: se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. Olha, se isso aqui fosse levado a sério, estava cheio de gente cego, estava cheio de gente sem as mãos, sem os pés. Nós sabemos disso no nosso mundo inteiro. Existe realmente alguns países muçulmanos que levam isso aqui a sério. E que, dependendo da situação, a pessoa é condenada a perder uma mão, coisas assim, dessa maneira. Nos lembramos que Jesus usava sempre uma linguagem figurada. E essa linguagem figurada serve como aprendizado. Por que eu vou arrancar os olhos, ou as mãos, ou os pés de alguém? Mãos, pés e olhos são materiais, fazem parte do nosso corpo material. A causa do escândalo ou a causa do pecado não está no corpo material, está no espírito. É o espírito que precisa ser ensinado. É o espírito que traz determinadas predisposições. A história do roubo, por exemplo. A pessoa não se torna ladrão porque ela corre muito, porque ela tem uma mão bastante ágil, porque ela tem os olhos extraordinários. Não. É porque aquele espírito traz determinadas
predisposições. Mas ele diz mais: melhor te é entrar na vida como aleijado. Ou seja, é melhor você entrar no mundo espiritual tendo necessidades de corrigir o perispírito do que você tendo necessidade de corrigir o espírito. O corpo espiritual, o nosso corpo espiritual, digamos que uma pessoa não tem um braço. Pode acontecer de quando ela retornar ao mundo espiritual, ela chega lá e tem o braço. Pronto. Ou ela não tendo o braço, chegar no mundo espiritual e passar por uma correção e pronto, ela passa a ter o braço. É claro que existem situações em que isso não é possível. Suicídio, por exemplo. Não tem condições de fazer a correção no mundo espiritual. Ela precisa reencarnar para fazer a correção. Mas, quando a pessoa tem problemas no espírito, quando ela tem alguma necessidade de correção no espírito, então ela retorna ao mundo espiritual e muitas vezes vai por um grau. Então é melhor você voltar para o mundo espiritual coxo ou aleijado do que você precisar fazer correções no espírito. Mas isso aí a gente entende direitinho, né? Mas quando Jesus, no final da sua missão, ele passou por Jerusalém, e no primeiro dia em que ele passou em Jerusalém, era um domingo, na volta, eles voltavam para Betânia, e quando eles estavam já um pouquinho distante, no alto do Monte das Oliveiras, ele e os apóstolos, eles pararam e ficaram admirando Jerusalém. Logo, na frente deles tinha a muralha, depois das muralhas o templo, e depois do templo a cidade. Então os apóstolos diziam: puxa vida, mas que beleza, que maravilha, olha que coisa mais linda. E Jesus então ele faz uma profecia. Ele diz que aquele templo ia ser destruído, não ia sobrar pedra sobre pedra, e que aquela cidade ia passar por uma tribulação muito grande. E isso ia acontecer não em um futuro muito distante. Puxa vida, a gente fica lembrando, né? Naquela época se passava por tribulações muito sérias. O nosso mundo já era um mundo de provas e expiações. Mas logo em seguida a essa profecia, Jesus ele dá um conselho. Ele diz que quem nessa época estivesse na Judéia, que era para a pessoa abandonar casa, abandonar tudo e fugir para os montes, principalmente na região mais ao sul, região de Jericó, tinha muitos montes. Era para a pessoa abandonar a Judéia e se esconder nos montes. A Judéia não era uma região segura e os montes eram uma religião segura. Bem, essa história de mundo de provas e expiações nós conhecemos perfeitamente. Mas hoje nós estamos passando por uma outra situação. Nós estamos passando pela situação de renovação planetária. Nós sabemos que isso já começou há algum tempo e vai continuar por mais um tempo ainda. Renovação planetária. O que quer dizer isso de renovação planetária? Simplesmente que o nosso mundo precisa progredir. O nosso planeta Terra, ele precisa progredir. Ele precisa deixar a sua situação de mundo de provas, mundo de expiações, e se transformar no mundo de regeneração. Mas tem muita gente nesse mundo que está retardando esse progresso do nosso planeta. Muita gente ainda pegada ao mal. Bem, tem duas soluções. Esse pessoal pegado ao mal cresce, se corrige, ou o mundo progride e esse pessoal vai reencarnar em outros mundos adequados à situação de cada um, ou seja, mundos mais atrasados. E nós ficamos pensando assim: puxa vida, mas o que é que nós precisamos realmente para permanecer nesse mundo, ou até mesmo para ir para um mundo mais evoluído do que o nosso?
A gente fica pensando nessas coisas e fala, mas precisa de muita coisa. Não, não precisa de muita coisa não. Precisa de pouca coisa. O que nós precisamos é não mais praticar o mal. Pronto, só isso. Não praticar o mal. E quando a gente começa a imaginar, nós não praticamos mais o mal. Ou até praticamos, mas não de forma consciente. De forma consciente, não. Então, quando nós não praticamos mais o mal, é porque nós não temos mais expiações pela frente. É porque nós conseguimos vencer as nossas expiações. E no mundo de regeneração, o que tem? Ainda tem prova. Mas expiação acabou. Não tem mais expiação. É o que está acontecendo com muitos de nós. Nós estamos não mais praticando mal, vencendo nossas expiações. Então, não é uma situação que ninguém tem que se preocupar, não. O que a pessoa precisa se preocupar é ela realizar renovação de sentimentos, coisa bem simplesinha. Aí, quando ela já estiver fazendo isso, ela vai continuar presa ao nosso mundo material em outras reencarnações, ou então ela vai para um mundo melhor do que o nosso. Tem uma parábola, eu gosto muito de parábola, mas tem uma parábola que às vezes a gente lê essa parábola e fica imaginando, puxa vida, que coisa. Vou ler a parábola para vocês. Diz assim, no Evangelho de Marcos: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi ver se nela acharia algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, ele disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. Na volta de Betânia, eles passaram pela figueira e a figueira estava seca. Pronto, essa é a parábola. A gente dá uma lida que quando saíram de Betânia, Jesus estava vindo de Betânia para Jerusalém, teve fome. Conversa, que fome. Jesus tinha acabado de tomar um café na casa de Lázaro. Lázaro não era uma pessoa pobre, não. Lázaro era uma pessoa de bens materiais. Tanto Jesus como os discípulos, eles estavam alimentados, então não teve fome. Vendo ao longe uma figueira, foi ver se acharia algum fruto. Jesus era da região, ele sabia que não tinha fruto nenhum. Figueira era uma árvore comum naquela época, ele sabia exatamente o tempo em que aquela árvore tinha fruto. Chegou lá, claro, só encontrou folha. E aí ele diz assim: ninguém mais coma algum fruto de ti. E quando voltaram, a figueira estava seca. Bem, a intenção de Jesus, é claro, não era secar a figueira. Ele não queria que a figueira secasse. Mas ele se aproveitava de todas as situações para ensinar. E aqui, novamente, ele está ensinando alguma coisa. O que é que ele está ensinando? Então vamos ver a figueira. A figueira, ou como todas as árvores, ela tem uma produção que depende de determinada época. Ela só produz naquela época. E ela está sujeita a muitas alterações. Se fizer muito frio, se chover muito, se fizer muito sol, se ventar muito. Então aquela produção, às vezes, nem ocorre, diminui muito. O que ele está querendo dizer é que a figueira é produção inconstante, mas o homem não pode ser. O homem não pode ter uma produção inconstante. O homem tem que ter produção constante. O homem tem que produzir em todas as situações, constantemente. Haja sol, haja vento, haja frio, haja calor, não interessa, o homem tem que produzir. E nos lembramos uma coisinha assim, bastante simples, né? Às vezes a gente encontra pessoas que estão passando por muita dificuldade e essas pessoas reclamam. Olha, Deus, Ele não quer ninguém perdedor. Deus nos criou para sermos vencedores. É assim que nós somos criados. Nós temos todas as condições de dar frutos em qualquer situação. O fardo que nós estamos carregando
não é um fardo tão pesado, é um fardo de acordo com nossas necessidades e de acordo com as nossas possibilidades também. Agora, por que nós não realizamos o nosso compromisso? Não realizamos. Ou realizamos só em parte. Uma parte realizamos, outra não. É que nós sempre queremos o caminho mais fácil. Claro, todo mundo quer. Temos medo, temos preguiça, temos má vontade, nos acomodamos. Exatamente por isso, nem sempre nós cumprimos com toda a nossa programação reencarnatória. Mas esta passagem aqui nos mostra que nós realmente necessitamos sim de ter uma produção constante em todos os tempos e em todas as situações. Mas no Evangelho de João encontramos uma passagem assim interessante. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Realmente é isso que acontece, né? Se o grão de trigo não morrer, se ele não perder aquela casquinha, aquela camada externa, quando nós plantamos o grão, não vai acontecer nada. Para ele germinar, ele precisa perder aquela casquinha. Aí ele germina e se multiplica. Nós, vamos analisar um pouquinho nós. Vocês já repararam que nós temos duas situações interessantes. Nós temos a nossa individualidade e a nossa personalidade. Puxa vida, nós temos isso? Temos. O que é a nossa individualidade? É o nosso espírito. Nosso espírito é imortal. O nosso espírito já teve centenas de reencarnações. Hoje, nós estamos nessa situação, ou estamos nesta personalidade. O nosso espírito hoje anima uma personalidade. No meu caso, personalidade é o ser humano em cada uma de suas reencarnações. A minha personalidade hoje é essa aqui que vocês estão vendo. Osni. Será que no passado era Osni também? Acredito que não. Então eu já tive centenas de reencarnações. A individualidade continua exatamente a mesma. E a personalidade é que vai se modificando. A minha individualidade, ela cresce, ela evolui constantemente. E a personalidade? Um capítulo da história. Hoje, existe essa personalidade, quando eu morrer, acabou. A individualidade continua. Então, o que nós precisamos fazer, a preocupação de todos nós, deve ser com a nossa individualidade, que é imortal. Personalidade, nós não vamos nos descuidar, mas ela não chega assim a ser tão importante, né? Tá bom, pessoal? Mas nós encontramos uma passagem em Mateus, também conhecida. Que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Já viram essa passagem, né? É uma coisinha muito simples. Na época de Jesus, as pessoas não tinham a facilidade de fazer um documento, uma transação comercial, qualquer coisa. Nós precisamos de um documento. Você tem um carro, você vai vender o carro, você tem que ir no cartório, assinar, tá. Você tem um terreno, você quer vender o terreno, você tem que... Ou seja, tudo que você vai fazer, você tem que ter um documento. Como é que fazia na época de Jesus? Não tinha documento, não tinha cartório, não tinha nada. E as pessoas vendiam. Vendiam animais, vendiam propriedades, ou seja, vendiam escravo, vendiam muita coisa. Mas isso tudo era baseado em promessa. A pessoa fazia uma promessa, fazia um voto, fazia um juramento. Então ela se comprometia só através da conversa. Será que cumpria? Algumas vezes cumpriam, outras vezes não cumpriam. E aí a pessoa não cumpria e era levada para o sacerdote decidir, ou para a justiça, que era decidir também. Então era muito difícil. Agora, as leis religiosas, elas consideravam que quando a pessoa fazia um juramento,
quando ela fazia uma promessa e se baseava nos profetas, eu vou fazer uma promessa em nome de Moisés, em nome de Elias, em nome de qualquer um dos profetas, isso não tinha validade não. A pessoa podia cumprir ou não. Agora, quando ela fazia um juramento em nome de Deus, e o Deus do povo hebreu era Abraão, Isaque e Jacó. Quando ela fazia uma promessa ou um juramento em nome de Abraão, Isaque ou Jacó, aí tinha validade. Aí a pessoa tinha que cumprir. É isso que Jesus disse. Que era para as pessoas tivessem um falar sim, sim ou não. Quando ela falava sim, ela cumpria. Quando ela falava não, ela não. Continua até o dia de hoje. Nós fizemos compromissos dos mais sérios possíveis. Aliás, qual foi o grande compromisso da nossa vida? Todos nós fizemos um compromisso seríssimo. Vocês se lembram dele? Não lembram? Nós fizemos um compromisso quando saímos do mundo espiritual para reencarnar. Fizemos um compromisso dos mais sérios. Envolvemos um monte de gente nesse nosso compromisso. Muitas pessoas que se envolveram nesse compromisso estão no mundo espiritual esperando a nossa volta. Com toda certeza, quando nós retornarmos, nós vamos prestar conta desse compromisso. Claro. E as pessoas que ficaram na retaguarda não reencarnaram para nos dar o suporte necessário, para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, esse compromisso que nós fizemos, que se chama programação reencarnatória, nós precisamos cumprir sim. Nós envolvemos muitas pessoas nesse nosso compromisso. E se nós não cumprirmos, vai ficar muito difícil. Mas tem uma passagem no Evangelho de João, que parece que foi para aquela época, mas serve também para a nossa época. Eu falo do que ouvi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. O que ele está falando aqui é que nós temos filhos, e que os filhos, muitas coisas que os filhos vão falar, muitas coisas que os filhos vão fazer, é exatamente aquilo que ele aprendeu com o pai e com a mãe. Então, pai e mãe têm uma responsabilidade com esses filhos. Eu até estranhei, meu filho já tem quase 50 anos, 40 e tantos anos, mas numa última vez que ele veio aí, eu ouvi ele falando, conversando com ele, falando umas coisas, e eu falei, puxa vida, isso aí é exatamente como eu fazia. E olha, aprendeu com quem? Aprendeu com o pai, ou aprendeu com a mãe. E a gente vê que hoje em dia ficou muito difícil a educação. No passado, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa e cuidava das crianças. É claro que eu sempre lembro, né, famílias de antigamente eram famílias numerosas. A mãe normalmente ficava em casa para cuidar da família. Hoje a educação mudou muito. O pai trabalha, às vezes a mãe também precisa trabalhar, e o filho ele passa grande parte do seu tempo de vida junto com professores. Ele vai na aula de natação, ele vai na aula de computação, ele vai na aula de balé, ele vai na aula de inglês, ele vai para a escola, ele vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pai vê a criança de manhãzinha, depois vê a criança de noite, a hora que volta. O pai chega cansado, não tem tempo de ensinar a criança. Domingo o pai e a mãe querem descansar. É claro que pai e mãe precisam se lembrar dessa responsabilidade. Eu sei, tem que trabalhar, ótimo, mas tem que aproveitar também o tempo disponível para passar algum ensinamento para o filho. Filho é uma responsabilidade que pai e mãe recebem do mundo espiritual. Agora, se pai está achando que ele vai ter um monte de filho e vai continuar gozando a vida material como se fosse solteiro, não vai ser possível. Isso não vai acontecer. Pai é responsável pelos ensinamentos que ele dá ao filho. Mas se ele fala, mas
A melhor maneira de nós passarmos alguma coisa para os nossos filhos é através do exemplo. Olha que coisa simples. Você passa através do exemplo. Filho vê pai e vê mãe como exemplo de vida, que ele vai seguir lá na frente. Agora, se ele vê o pai todo, como é que ele vai ter um exemplo de vida? Em quem ele vai se basear esse exemplo? E precisamos nos lembrar que a criança, quando vai para a escola, ela só vai aprender lições materiais na escola. O professor não vai trazer ensinamentos morais para os nossos filhos. Então é um problema que hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Eu passo esse cuidado para vocês, porque meu filho mais novo hoje já passou dos 40 anos. Então não tem mais para aprender. Aliás, aprendeu o que podia, né? Pessoal, nosso horário já terminou. Muito obrigado pela atenção, viu?